você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Diz o texto: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele. E também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo e um grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação e a orientação do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a mais do que compreendê-la, tornarmos ela prática em nosso viver diário. Assim oramos gratos e humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Sofonias profetizou no reinado de Josias, num período de reforma religiosa, mas que acabou não sendo suficiente por conta das décadas em que o povo de Deus havia se aprofundado e mergulhado na idolatria, no afastamento do Senhor, do seu culto e da sua verdade. Josias, muito jovem, foi chamado para ser rei. E já na sua adolescência, sentiu no coração o desejo de reformar o templo e a casa de Deus. E vejam que nesse período, o nível de apostasia do povo de Deus estava absolutamente tão grande, mas tão grande, que durante as reformas do templo, da adoração ao Deus de Israel, um dia, enquanto os homens mexiam nas tábuas e tiravam os postes ídolos, e tiravam as imagens de Baal, de Milcom e de tantos outros deuses que estavam repletos na casa de Deus, por um acaso eles acharam um livro no tempo de Josias. E eles ficaram surpresos com aquele livro, porque aquele livro continha textos que eles nunca tinham lido.
e que eles não faziam ideia do que se tratava. Então eles resolveram procurar os mais velhos, os mais antigos, para que pudessem dizer do que se tratava aquele livro, porque aquele livro também falava sobre tantas coisas, mas também falava sobre o juízo de Deus sobre a nação de Israel. E quando então aquele livro foi lido, é que se descobriu que aquele livro que havia sido achado dentro da casa de Deus era a palavra dele, a Bíblia. Imagine a situação de apostasia, imagine que uma igreja tenha se afastado tanto das verdades da palavra de Deus, que os seus membros já não sabiam mais o que era a palavra de Deus. Eles já não se lembravam. Havia mais de uma geração que não fazia ideia do que se tratava. Perceba a profundidade, note a importante idolatria que estava assolando aquele povo. Então, mesmo com a reforma de Josias, a reforma cultica, a reforma em valores, isso não foi suficiente para afastar todos os erros, todos os descaminhos que ainda estavam permeando aquela nação. Então Deus chama a Sofonias e fala a ele que o julgamento estava vindo sobre Judá na forma de cativeiro na Babilônia. Porém, a invasão de Judá pela Babilônia era apenas um exemplo daquilo que Deus fala a Sofonias, chamando de o dia final do Senhor, o dia do Senhor. Então ele profetiza nesse período, e os dois reis anteriores a Josias, Manassés e Amon, haviam, como disse, legado a religião e a moralidade do povo de Judá o seu nível mais absolutamente baixo. E é possível que até mesmo o próprio Sofonias, membro da família real e descendente até, existem alguns historiadores, alguns teólogos que defendem isso, descendentes de Ezequias, ele exerce esse ministério profético, chamando a atenção do povo de Deus que estava longe do eterno e da adoração e com os seus olhos focados na adoração de outros deuses. Por fim, o próprio Josias morre e a situação só piora. Josias toma uma decisão infeliz e se levanta para guerrear contra o rei do Egito, quando não era para ele fazer isso, e ele acaba sendo atingido por uma flecha e morre. E com ele a sua história e a esperança de manter essa renovação. Isso, claro, só fez aumentar a contaminação daquela nação pelo sincretismo, onde era misturado a idolatria com o culto a Deus pela injustiça. Então Sofonias, como disse, ele fala sobre o dia do Senhor. E fala sobre o dia do Senhor não como o dia de paz, mas como um juízo iminente, o exílio da Babilônia que estava batendo as portas e que levaria aquele povo ao aprisionamento. O livro de Sofonias, ele é um livro pequeno, às vezes até mesmo difícil de ser encontrado na Bíblia. Ele tem 3 capítulos, mas ele tem uma profundidade absoluta porque ele fala sobre a nossa relação com Deus. Ele faz um alerta, ele faz um chamado àqueles que têm, através da sua vida, se acomodado espiritualmente, que acreditam que já experimentaram o melhor da existência de Deus e que mais nada precisa ser acrescentado ao seu relacionamento com Deus. Aqueles que naturalizam o pecado. É uma chamada para aqueles que relativizam as verdades do Evangelho, relacionando-as com as coisas do tempo presente. Então, o foco da nossa atenção nessa manhã, o versículo 12, ele é contundente porque ele diz: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração:
o Senhor não faz mal, não faz bem, nem faz mal. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é sobre a primeira parte desse versículo, quando fala: vasculharei Jerusalém com lanternas. É uma imagem chocante, porque ele está falando sobre usar lanternas em Jerusalém, naquela que é chamada historicamente de Cidade Santa, a cidade do povo de Deus. Mas o profeta é usado por Deus dizendo: é necessário uma lanterna para que cada canto seja vasculhado. Vasculharei. E quando você está a vasculhar, você levanta as coisas do chão. Levanta o tapete para varrer a poeira que está debaixo dele. Afasta os móveis para tirar o bolor que está impregnado atrás dele. Tira as coisas que estão guardadas. Daqueles lugares que de repente você olha e diz: não adianta procurar lá porque não está, porque eu sei tudo que está lá e são coisas antigas e que eu não uso. Pois é nestes lugares em que o Senhor quer colocar a sua mão e dizer: é nesses lugares em que precisa ser feita uma mudança. Na Grécia Antiga, existiu um filósofo chamado Diógenes, de Sinope. E esse Diógenes, ele tinha uma curiosidade, porque ele andava durante o dia com uma lanterna acesa na mão. E ele andava com essa lanterna acesa na mão, porque ele andava à busca de um único homem que fosse honesto. Ele andava com aquela lanterna nas mãos, andando em dias claros, dizendo: talvez em Atenas se ache um único homem que seja bom. Então perceba que essa história, essa moral desse homem, desse filósofo que viveu, ela se aproxima bastante sobre aquilo que lemos a respeito da luz de Deus que vai ser incendida naquele povo que está em pecado. Agora, Deus precisa de lanternas para iluminar? Se Ele mesmo é quem criou a luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 5, é o próprio Deus quem fez o dia e a separação da noite. É Ele que fez o faça-se a luz, o fiat lux. Aquilo que de onde não brotava luz nenhuma, Deus fez a sua luz brotar. E esse texto nos chama a atenção porque Deus examina a nossa vida não apenas por aquilo que os olhos veem, mas especialmente por aquilo que o coração produz. E Jeremias capítulo 17, versículo 10 nos diz: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus não quer que tenhamos uma religiosidade aparente. Para Deus nada serve se nós viemos ao domingo apenas cumprir com uma liturgia, porque a minha família fez isso. Eu gosto até de uma frase que o nosso irmão Saulo já usou algumas vezes em conversas comigo, quando ele diz assim: ô pastor, a minha mãe sempre disse que Deus não tem neto. Não é isso, Saulo? E eu gosto dessa frase, porque tem muita gente que acha que, apoiado na herança teológica, na história familiar, traz com isso uma bênção maior e que, portanto, não precisa fazer tanto. Mas vejam, é essa realidade que a nação de Israel estava vivendo. Eles estavam apegados à arrogância dos seus dias, ao pensamento de que eles eram o povo de Deus, então pouco importasse se eles adorassem a isso ou aquilo, eles eram a nação escolhida, eles eram o povo acima de qualquer suspeita. Mas Deus vasculha com uma lanterna, assim como usando o exemplo de Diógenes, que vasculhava ao dia a cidade de Atenas procurando um único homem bom. Deus também queria vasculhar e desejava vasculhar Jerusalém e a sua nação.
e mais do que a nação, o coração de homens e mulheres para saber como estava a vida daquele povo. A verdadeira fé, irmãos e irmãs, e a sinceridade se tornaram tão raras, que era necessário uma busca intensa e meticulosa. Por isso mesmo que Deus ele é preciso, ele expõe a hipocrisia, os pecados escondidos, os motivos secretos, que vão se escondendo nos cantos. A reflexão que nos cabe hoje é: onde a lanterna de Deus, a sua palavra e o seu Espírito estão brilhando na nossa vida hoje? Pergunte-se se existe na sua vida algum lugar em que a luz de Deus precisa ser irradiada. Pergunte-se se você se acha uma pessoa completa, se você se acha alguém que não precisa ser corrigido, se você acha que não precisa mudar absolutamente nada na sua vida, e se você, por exemplo, está pensando dessa maneira, nesta hora, é sobre isso que Deus quer mudar. Porque os discípulos de Jesus, eles são inquietos. Eles olham para si mesmos, eles olham para as suas fragilidades, eles reconhecem as suas fraquezas, eles querem mudar a sua vida e a sua história. Eles entendem que aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, sobre não se conformar com o presente século, é uma realidade que deve ser pauta do dia a dia. Não conformar-se com o presente século significa não aderir, não alinhar-se, não compactuar com os descaminhos, com os erros da nossa sociedade. A igreja é que tem que irradiar a luz de Cristo para o mundo, e não o mundo irradiar a sua luz para a igreja. E o tempo de Sofonias, o que acontecia era isso. É que as luzes do mundo, as luzes da sociedade estavam irradiando para dentro do povo, para dentro do templo, uma inversão absoluta de valores. Então, no mundo de hoje, onde as aparências dominam, onde as pessoas constroem tantas fachadas nas redes sociais ou mesmo nas relações, a luz de Deus, ela é um chamado para o nosso coração. E ela deve ser acolhida como verdade. Reconhecer a luz de Deus e a necessidade que temos da luz de Deus em nossas vidas, ela nos ajuda a ver de forma amorosa onde estão escondidos os medos, as hipocrisias e tudo aquilo que não honra a Deus em nossa jornada. Nós não devemos ter medo da luz de Deus. Nós devemos ter alegria em receber a luz de Deus em nosso coração. Porque para o discípulo de Jesus, a correção do pecado pode ser algo até difícil, duro, mas ele entende que é o melhor para a vida dele. Ele sabe que isso é o que é o melhor. A segunda realidade que esse texto nos traz fala sobre o perigo da borra do vinho. Eu quero pedir ao Lucas que coloque o versículo de novo lá, porque ele fala sobre aqueles que estão apegados à borra do vinho. E o vinho, depois de muito tempo, é o versículo 12, Sofonias 1:12. Depois de muito tempo parado, ele vai sedimentando, e ele cria uma espécie de borra. O vinho parado, ele cria borra. E ele não precisa ser usado. A não ser que, para tirar a borra daquilo que está dentro de uma garrafa, você sacode ele e ele volta a ser aquilo que era. Mas o nível de acomodação desse povo nesse instante era tão grande que é como se eles estivessem estagnados, parados sobre a borra do vinho, sobre aquele sedimento turvo, denso, e que foi fazendo com que, ao passar dos tempos, o sabor do verdadeiro vinho fosse perdido. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles se acomodaram nas suas riquezas, na sua estabilidade, eles estavam presos
a um sedentarismo e a um conformismo espiritual. Eles estavam se recusando a ser agitados. Eles estavam se recusando a ser purificados por Deus. E essa palavra sedentarismo espiritual, ela talvez seja melhor aplicada que esse texto, porque é quando você acredita que os outros é que têm o dever de fazer alguma coisa por você. A pergunta sobre como está a sua vida com Deus, sobre como está a sua vida devocional, não é uma coisa que diz respeito às pessoas que estão próximas a você, não é uma coisa que diz respeito ao seu líder espiritual, ao seu pastor, mas diz respeito a você, a mim. Diz respeito à nossa responsabilidade. Nós temos o dever e a obrigação de caminhar com as pessoas, de orar por elas, de estar junto delas. Mas a responsabilidade da correção dos equívocos, dos desvios, dos descaminhos profundos, quem tem que alinhar, quem tem que resolver isso, sou eu com Deus. Essas pessoas, elas estavam, como disse, acomodadas. E algumas características nós podemos retirar daqui. A inércia. E o problema da inércia é porque ela não nos faz buscar mudança ou crescimento. Ela nos deixa estagnados. O pecado, ele vai se sedimentando e a consciência vai endurecendo. E você vai vivendo determinadas coisas na sua vida que você diz, não, essa parte da minha vida é uma parte que eu não quero mexer. Não quero falar sobre isso. E você vai vivendo todas as outras coisas e vai se motivando a pensar em outras coisas, fazendo de conta que aquilo na sua vida não precisa ser mexido. Mas volta e meia você vai lá, abre a gaveta e usa tudo aquilo que não deveria usar. O nosso coração é assim, irmãos. O nosso coração é assim. Por isso que o verdadeiro evangelho vivido por nós no chão da existência não nos pode deixar inertes. Não nos pode deixar estagnados. Porque se isso acontece, nós nos tornamos tão satisfeitos com a vida superficial, sem a profundidade da presença de Deus, que nós nos tornamos mundanos. Que nós achamos que é perfeitamente normal e adequado nós alinharmos os valores do Evangelho aos valores da sociedade do tempo presente. Terceiro e último lugar, há aqui a voz da indiferença, que tem a ver com o cinismo teológico vivido por aqueles cidadãos, por aquele povo. Veja o que diz a parte final do versículo 12 do capítulo 1 de Sofonias. Aqueles homens e aquelas mulheres que estão assentados sobre a borra do vinho, aqueles a quem o Senhor quer buscar com uma lanterna, dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. O Senhor não faz bem, nem faz mal. E o significado está de que a raiz é a borra do vinho. A borra do vinho, ela é, na verdade, aquilo que podemos chamar de um deísmo prático. São pessoas que não se dizem ateus. E olha que hoje em dia nós vivemos num país que todo mundo fala de Deus, né? Todo mundo fala. As pessoas falam de Deus, as pessoas dizem que Deus é bonito, né? Que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas de que Deus elas estão falando? Ou de que deuses essas pessoas estão falando? Nós estamos falando aqui do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos falando do Verbo, Jesus. Nós não estamos falando de outros deuses. Então existe muita gente que fala de Deus e pensa em Deus apenas como algo bonito de se ver, de se dizer, de se sentir. Mas não é assim. Há outros ainda que pensam que Deus é como se fosse um ser alienado às necessidades e aos problemas e às questões do mundo. Um Deus como se tivesse aposentado. Eu lembro que há uns anos atrás saiu até mesmo um filme brasileiro que contava a história de que Deus tinha resolvido tirar umas férias cansado e veio para o Brasil.
e veio tentar espairecer, né, um pouco do peso do seu trabalho. Então perceba que esse não é o Deus que a gente aprende da Bíblia. Sem querer aqui desmerecer a beleza ou a qualidade do filme e da produção, mas esse não é o Deus que nós encontramos na Bíblia. O Deus que nós encontramos na Bíblia é um Deus que não para, que não se cansa, que não dorme, e que espera que nós, como seus discípulos, tenhamos uma relação direta com Ele. Nós não podemos olhar para Deus e dizer, não, Deus é um Deus de amor, Deus, Ele está acima de todas as coisas, porque na verdade Deus não faz bem nem faz mal. Como se a presença de Deus fosse uma presença apática, inerte, e não é isso. Porque quando nós pensamos assim, nós negamos a providência. E Deus pode intervir. E o texto de Sofonias, eu sugiro que você leia ele em casa, porque ele fala de coisas absolutamente importantes. Ele fala sobre a corrupção dos líderes religiosos. Ele fala sobre a corrupção dos governantes, daqueles que tinham o poder do tempo presente. E talvez você diga assim, mas é impressionante porque parece que esse texto está falando com o nosso mundo de hoje, parece que está falando com o nosso Brasil. Então nós estamos vivendo num tempo de apatia, num tempo absoluto de indiferença com Deus. Ao mesmo tempo que nós podemos ser enganados com a ideia de que as pessoas têm buscado a Deus. Esse texto, que aparentemente parece apenas um texto de juízo, ele também é um texto de esperança. Porque se você ler o capítulo 3, versículo 12 e 13, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e de sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Versículo 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor, se encherá de júbilo por causa de você. 18. Congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então Deus faz uma advertência solene sobre aquilo que aconteceria com o povo. Vocês vão sofrer as consequências dos erros de vocês, mas existe esperança para vocês. Então nós sabemos que no nosso país, no mundo em que vivemos, nós, seres humanos, e até mesmo aqueles que são discípulos de Jesus, sofrem muitas vezes com más escolhas, com erros, com descaminhos, com problemas de toda sorte que surgem no mundo. Mas existe uma palavra de esperança para mim, para você, para todos aqueles que buscam a presença do Senhor. Deus mantém a sua promessa de que aqueles que permanecem fiéis, o remanescente fiel, aqueles que se mantiverem firmes, atentos às verdades do Evangelho, atentos à palavra de Deus, serão motivos de louvor, serão motivos de bênção, terão a sua sorte restaurada. Porque a nossa esperança, irmãos e irmãs, ela não se baseia nas coisas presentes. Se pudéssemos resumir a mensagem de Sofonias em uma frase, nós diríamos: não se alinhem ao tempo presente.
mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que todos nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.